Olá, eu sou a Rita Vilaça e sou investigadora no grupo de Mitocôndria e Doenças Neurodegenerativas do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. O nosso grupo foca-se no estudo de duas doenças neurodegenerativas, a doença de Alzheimer e a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença genética e que, embora seja considerada rara, afeta cerca de 3 milhões de pessoas no mundo. E em Portugal estima-se que afete cerca de 7 a 14 doentes por cada 100 mil pessoas. Esta doença não tem cura e, como tal, é essencial percebermos quais são os processos celulares que estão alterados na doença numa fase inicial ou, idealmente, ainda antes da manifestação dos sintomas clínicos, de forma a podermos definir melhor a terapia para cada doente no futuro. Uma das linhas de investigação do nosso grupo tem como objetivo caracterizar a função e a comunicação entre dois organelos que são essenciais para a função neuronal, nomeadamente a mitocôndria e o lisosoma, no contexto da doença de Huntington. Desta forma, pretendemos contribuir para um melhor conhecimento dos processos celulares que estão alterados na doença e identificar novos alvos terapêuticos. Embora existam vários modelos animais e celulares para estudar a doença de Huntington, a possibilidade de estudar a doença em células neuronais humanas é difícil e só está disponível após a morte do doente e numa fase já muito avançada da doença. Assim, é necessário criar modelos de doença humanos que permitam caracterizar as alterações neuronais durante a progressão da doença, de forma a desenhar as melhores terapias e que atuem mais cedo. As iPS são células estaminais pluripotentes induzidas e que são similares às células estaminais embrionárias, expressando os mesmos marcadores de pluripotência. Em laboratório podem ser obtidas a partir de diferentes tipos de células somáticas, como os fibroblastos, e é possível diferenciá-las depois em vários tipos de células, incluindo neurónios. Assim, através de uma simples biópsia de pele, podemos obter os fibroblastos dos doentes, reprogramar estas células para obter iPS usando um conjunto de determinados fatores específicos e depois diferenciar as iPS em neurónios do tipo estriado, que é a zona cerebral mais afetada na doença de Huntington. A mitocôndria e o lisosoma são dois organelos muito importantes para a função celular. A mitocôndria é responsável pela produção de energia, enquanto que o lisosoma é responsável pela manutenção da homeostasia celular. E os neurónios, que são células pós-mitóticas, dependem desta energia e de um processo degradativo funcional para executarem corretamente as suas funções. Tanto a função mitocondrial como a função lisossomal estão alterados em fases avançadas da doença de Huntington, embora ainda não se saiba de que forma estas alterações contribuem para a progressão da morte neuronal. Assim, no nosso laboratório, as iPS são usadas como modelo biológico, permitindo estudar as alterações dos mecanismos celulares na doença, em particular a função da mitocôndria e do lisossoma, ainda numa fase inicial da diferenciação neuronal. O uso das células iPS como terapia é bastante controverso, mas como modelo de estudo no contexto das doenças neurodegenerativas poderão ser fundamentais, facilitando a caracterização dos mecanismos neuronais que estão alterados numa fase pré-sintomática. Desta forma, será possível melhorar a gestão da doença em fases precoces e esperemos nós permitir no futuro definir a melhor terapia personalizada para cada doente. No laboratório, recorremos a várias técnicas para estudarmos de que forma a biogénese mitocondrial e lisossomal estão alteradas na doença de Huntington. A técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real, ou RT-PCR, é uma técnica de biologia molecular que permite amplificar seletivamente uma determinada sequência de DNA, permitindo-nos assim analisar alterações nos níveis de transcrição de determinados genes. Esta técnica funciona como uma fotocopiadora. No fundo, quanto mais cópias iniciais do gene tivermos, mais fotocópias iremos ter no final. O número de fotocópias é proporcional à fluorescência captada pelo termociclador, a máquina utilizada para esta leitura. Através desta técnica conseguimos analisar de forma relativa alterações na expressão de genes que regulam a biogénese de novas mitocôndrias e lisossomas ou que são essenciais para a função de ambos os organelos no contexto da doença de Huntington. Espero que tenham gostado, sigam o CNC nas redes sociais e mantenham-se em segurança.